Em Isaías 35, depois de anunciar juízo sobre toda a terra, o Senhor Deus agora vai falar sobre a alegria dos salvos. Esse capítulo ele coroa a esperança daquele que aguarda o retorno, a manifestação de Jesus. Esse capítulo ele coroa a esperança dos remidos, a alegria dos salvos. Essa é a minha e a sua esperança. E esse capítulo ele é riquíssimo. E ele nos mostra como eu e você devemos fortalecer uns aos outros com essa esperança. Ao invés de nos envolvermos com tantas coisas deste mundo que mais roubam nossa energia do que dão, o Senhor Deus, ele nos estimula a guardar essa esperança no coração e compartilhá-la com outras pessoas, para que elas sejam fortalecidas pela mensagem do Evangelho. Fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que vai ser bênção sobre a sua vida. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações e não esqueça de deixar o like. Deixe o likezão aí que ele ajuda demais na divulgação. Se puder, deixe agora. Se torne membro para que você tenha acesso a conteúdo e gravação exclusiva. E se você quiser, você pode me seguir no Instagram, @DiegoNascimento316, e nós vamos ficar mais conectados. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 35, a partir do versículo 1 está escrito assim. Olha que lindo, irmãos. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Quando o Senhor Jesus vier governar sobre a terra, é isso que vai acontecer. O deserto e a terra seca vão se alegrar. Os lugares mais assolados desta terra, lugares como a África, por exemplo, muitos lugares aqui da América do Sul, o sertão brasileiro, aqui o Nordeste, o Alto Nordeste brasileiro, muitos deles, muitos de nós, nos alegraremos. O Senhor Deus transformará essas regiões desérticas e assoladas pela fome e pela morte em um lugar de alegria e gozo. O Senhor Deus restaurará a terra. Agora, eu lhes pergunto, qual governo humano pode fazer isso? Nenhum. Por mais que ele se esforce, por mais que ele queira, por mais boa vontade que ele tenha, ele não pode apresentar essa restauração à terra. Versículo 3. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Olha isso, irmãos. Essa mensagem, é com essa mensagem que eu e você devemos fortalecer-nos uns aos outros. Sabe? É com essa mensagem, é com essa esperança, é com a mensagem do Evangelho que eu e você devemos nos fortalecer uns aos outros. Essa é a nossa esperança, essa é a minha esperança e a sua esperança. Não é em quem vai governar o Brasil hoje ou amanhã. A minha esperança e a sua esperança devem estar nesse dia. E é isso que nós devemos anunciar enquanto cristãos. Que o Senhor Jesus é Rei sobre reis e que voltará para governar a terra. Versículo 4. Digam aos desanimados de coração. Sejam fortes, não temam, seu Deus virá. Virá com vingança, com divina retribuição para salvá-los. Muitos cristãos estão desanimados da fé, há muitos, eu posso lhe dizer muitos, porque muitas pessoas entram em contato comigo, deixam nos comentários, fora os que não falam. Então há muitos cristãos desanimados pelos mais diversos motivos. E qual é a mensagem capaz de fortalecê-los? É a mensagem do Evangelho, é a palavra de Deus, é a boa notícia acerca de Jesus. E o que é que Isaías é proclamado, é conclamado, na verdade, a dizer? Sejam fortes, não temam, seu Deus virá. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, eu e você podemos descansar e confiar no Senhor, porque Ele virá, Ele voltará. E tudo quanto está escrito, tudo quanto Ele disse que faria, Ele fará. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele virá com vingança, com divina retribuição, para salvá-los. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses a primeira e a segunda carta. Na primeira carta, Paulo diz, olha, os irmãos de Tessalonicenses, eles esperavam tanto a volta de Jesus que eles nem trabalhar queriam mais. Eles ansiavam tanto, eles achavam que aquilo para eles era tão real, era uma expectativa tão próxima que eles não queriam mais nem trabalhar, alguns deles. Mas Paulo diz, não, vocês precisam trabalhar, vocês precisam cuidar uns dos outros, vocês não podem ser um peso.
mas Jesus virá. Entende? Entende que essa expectativa é o que deve dominar o meu coração e o seu coração? Entende que esse anseio é o que deve governar as minhas decisões e as suas, é o que deve governar o nosso viver em Cristo? Ele virá. A palavra de Deus está dizendo, ele virá e virá para salvá-los. O Senhor Jesus voltará para salvar a mim e a você. Salvar deste mundo mal, das angústias, das aflições, ele virá. Seja por meio da morte ou seja por meio do arrebatamento, nós estamos seguros em Cristo. Versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos do surdo. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. O que é que Isaías está falando aqui? O que é que Isaías está falando de olhos dos cegos, ouvidos dos surdos, dos coxos, da língua do mudo? Por que é que ele está falando sobre isso? Porque Isaías, em outras palavras, ele está falando que o apóstolo Paulo profetiza aos coríntios com relação ao novo corpo, ao corpo glorificado. Em Cristo não haverá deficiências. Em Cristo, no corpo glorificado do Senhor Jesus, não haverão deformidades. Qualquer que tenha sido a sua deformidade, deficiência ou limitação da carne, há pessoas que passam a vida inteira lutando contra enfermidades. Ou pessoas que adquiriram enfermidades e muitas vezes morrem por causa delas. O que ele está dizendo aqui é que na manifestação do reino do Senhor Jesus, esse corpo mortal, esse corpo frágil será substituído por um corpo glorificado que não pode mais ser afetado por coisas temporais, por enfermidades, por deficiências físicas. As águas irromperão no ermo e riachos no deserto. E até mesmo as partes mais inóspitas da terra, as partes mais mortas, as partes mais difíceis de serem habitadas, serão restauradas pela presença do Senhor Deus. O texto prossegue dizendo, a partir do versículo 8, e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Esse versículo aqui, ele é muito forte, é um dos versículos que eu amo muito esse texto. Há uma grande estrada, e se você já leu o livro O Peregrino, de John Bunyan, é que vai ficar mais claro para você ainda, porque John Bunyan, ele ilustra muito bem isso aqui. Todos nós estamos em uma grande caminhada, em uma grande estrada. Por essa estrada, somente um tipo de pessoa passará, porque esse caminho é chamado o caminho de santidade. Os impuros, meus irmãos, não passarão por ele. É interessante que o peregrino ele passa por muitos lugares, pelo caminho estreito, pelo caminho largo, e somente pelo caminho de santidade. Só o salvo, o remido, o perdoado, o santificado passará pelo caminho de santidade. Muitas vezes eu e você fazemos questão de tantas coisas, de fazer parte de tantos grupos sociais, de ter amizades com tantas pessoas e não fazemos questão de trilhar esse caminho, o caminho da santidade. Porque só nós que estamos em Cristo podemos trilhar este caminho de santidade. Ele servirá apenas para o que são do caminho. Quem são esses, meus irmãos? Somos nós que invocamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Os insensatos não podem trilhar esse caminho. Os insensatos não passam por esse caminho. Eles não podem, não têm permissão. Mas é interessante que em Hebreus capítulo 10, o escritor ele fala sobre o novo e vivo caminho que foi aberto pelo Senhor Jesus e pelo seu sangue. Eu e você não apenas podemos trilhar o caminho da santidade, como eu e você podemos acessar a presença de Deus por meio desse caminho. Um caminho que só era trilhado, um lugar em que só o sumo sacerdote podia estar uma vez no ano. Eu e você podemos acessar todos os dias por meio da fé, através de Jesus Cristo. Muitos dos seus problemas, muitos dos meus problemas são resolvidos nesse lugar. Mas por que é, Diego, então, que nós não resolvemos esses problemas? Meus irmãos, nós não resolvemos esses problemas, sabe por quê? Porque nós negligenciamos o caminho da santidade. É por isso.
Nós negligenciamos o caminho da santidade, nós vivemos tão confusos por esse mundo, nós ficamos seguindo tantas pessoas que nos distanciam de Jesus e muitas vezes o caminho da santidade se torna distante para nós. Versículo 9: ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali, só os remidos andarão por ele. Só os remidos, meus irmãos. E os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará a sua cabeça. Olha isso, irmãos. Duradoura alegria coroará a sua cabeça. Só os remidos poderão passar por esse caminho. Nós voltaremos com o Senhor, nos alegraremos nele, exultaremos nele, porque o Senhor nos resgatou por meio do seu Filho Jesus. Eu sempre penso no sacrifício de Jesus. A todo momento eu estou refletindo, pensando, e sempre o momento em que Jesus diz, está consumado, me vem à mente. Está consumado. Na cruz o Senhor Jesus disse, está consumado. Quando ele ressuscita, ele diz aos discípulos, agora me é dado todo o poder no céu e na terra. Por isso vão por todas as nações e anunciem o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Perceba, meus irmãos, que são esses que o Senhor que resgatou é que voltarão para Sião, isto é, para Jerusalém, farão parte do povo santo, dos remidos, daqueles 144 mil lá de Apocalipse 7, e entrarão em Sião com cânticos de alegria, e duradoura alegria coroará a sua cabeça. Muitas vezes eu e você estamos atrás em busca de uma alegria temporária, de uma renovação temporária, de uma mudança temporária. Eu e você somos chamados a buscar uma alegria duradoura, uma restauração duradoura, que é a restauração que será manifestada com a volta do Senhor Jesus. Eu anseio por esse dia e eu oro para que de alguma forma eu possa lhe estimular a esperar por esse dia e crer que o Senhor Deus manifestará esse dia na minha e na sua vida. Em nome de Jesus.